E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, tô eu aqui para gravar esse vídeo que eu já tô procrastinando há muito tempo, que vem de um making off de todas essas mudanças que estão acontecendo aqui no perfil, de educação, continuando com jogos, continuando com psicopedagogia, mas agora com um foco mais terapêutico, mais voltado para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inclusão e passando também por um processo longo, desafiador, mas lindo de autoconhecimento, de cura interna. A vida tem me levado a olhar o outro, a me colocar no lugar do outro e usar a minha experiência e esse caminho de autocura para ajudar quem passa por mim. Com o Mahalila e com outros jogos de autoconhecimento e jogos voltados para a aprendizagem e para esse processo de descoberta interna. Tem algum tempo que eu quero gravar esse vídeo e fiquei retardando. Eu botei simplesmente a câmera aqui para gravar, comecei a falar, nem fiz roteiro nem nada, só escrevi alguns tópicos aqui para não me perder, porque é bastante coisa. Aquilo que não for a minha experiência, eu vou preferir não falar, porque eu não consigo falar sobre aquilo que eu não tenho experimentado. E sim, eu vou falar sobre ayahuasca, sobre o que alguns chamam de esse chá, ou daime, ou medicina. Ayahuasca, que é uma medicina da floresta, uma medicina sagrada para os povos originários. E eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente tem visto os stories e os posts aqui, tem me perguntado e tem visto um processo de mudança, de transformação. Não só aqui no post, mas amigos próximos têm visto um processo de mudança interno, pessoas que convivem comigo. E aí eu comento sobre a ayahuasca e como a ayahuasca teve o seu papel também e continua tendo nesse caminho de transformação. E algumas pessoas não entendem ou vão procurar na internet, e na internet se fala tudo o que você quiser, você encontra qualquer coisa e encontra inclusive aquilo que é da sua conveniência no Google. Outras pessoas vão pesquisar mais e encontram várias informações de lugares diferentes, de pessoas que viveram também experiências diferentes. Enfim, de novo eu vou contar a minha experiência e aquilo que eu tenho vivido. Então, antes de mais nada, o que é, de onde vem este chá que tanto se fala por aí? Ayahuasca. O que é isso? Ayahuasca é um chá oriundo de duas plantas amazônicas. É a junção da folha de uma planta chamada chacrona e do cipó de outra planta amazônica chamada mariri, aqui no Brasil mais conhecido como jagube, da junção, da infusão da folha da chacrona junto com o cipó do jagube em concentrações específicas se forma o chá da ayahuasca. Ela não tem só esse nome é o que ficou mais conhecido por conta dos contextos religiosos que trouxeram a ayahuasca para o centro metropolitano, mas em tribos indígenas, que é de onde ela tem a sua origem, a depender da tribo, se chamam de outros nomes, Nishipã, Uni, enfim, vários outros. E é um chá chamado de enteógeno que traz expansão de consciência. A folha da chacrona, ela tem uma substância, uma molécula chamada DMT, que é a dimetiltriptamina, que é uma molécula endógena. Nós temos essa molécula dentro do nosso próprio corpo. Essa molécula é ativada no momento do nosso nascimento, no momento da nossa morte, e sugere-se por cientistas que ela também seja ativada em momentos de sonho. Só que essa molécula DMT, essa substância que nós já temos no nosso organismo, que é endógena, ela não aparece de uma hora para outra, porque nós também temos uma enzima, que é a MAO, que inibe essa molécula de ser ativada a qualquer momento. O cipó do jagube tem uma substância que é um inibidor dessa enzima. Por isso, a junção da folha da chacrona, que tem a DMT, junto com o cipó do jagube, que tem o inibidor na enzima que faz com que o DMT não seja ativado dentro do nosso corpo, resulta no chá da ayahuasca, que traz essa expansão de consciência.
Tecnicamente é isso, e basicamente porque, claro, existem outros vários detalhes aqui que não dá para ficar explicando, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, mas existem artigos científicos, pesquisas aprofundadas com a ayahuasca, inclusive dos seus benefícios em tratamento de depressão, de ansiedade e também de cura de vícios, de dependência química. Já existem lugares que fazem tratamento, que fazem um trabalho específico para isso. E já que eu falei dessa questão de dependência química, outra pergunta que sempre surge quando a gente fala de ayahuasca e que também já me perguntaram algumas vezes é: ayahuasca vicia? Ou algumas pessoas até afirmam: ayahuasca é como qualquer outro entorpecente ou qualquer outra substância que pode causar dependência química. Neurocientistas já afirmam categoricamente que não vicia, não é um entorpecente, não é uma droga. Não vou, eles dão vários argumentos. Se você quiser saber sobre esses argumentos e sobre essa parte mais científica da ayahuasca, pode falar comigo e eu passo o documentário, o artigo sobre isso. Mas a minha resposta, que é de quem já teve a experiência com a medicina da ayahuasca, é que não vicia, e existe um abismo gigantesco entre a ayahuasca e qualquer outro tipo de entorpecente ou droga, como você queira chamar. Eu nunca provei nenhum tipo de droga, então não posso falar no ponto de vista físico do que é sentir isso, mas eu conheço pessoas e convivo com pessoas que já foram usuárias ou ainda são, inclusive adolescentes, e o que elas afirmam é que durante o efeito de um entorpecente no organismo, a sensação é agradável, a sensação é de fuga dos seus problemas, é de sair um pouco da realidade do dia a dia e dos problemas que afetam a pessoa no cotidiano e entrar em um outro mundo de alucinação ou em um outro efeito inconsciente de percepção alterada. E o pós-efeito do uso da droga, e eu já tive a oportunidade de presenciar isso algumas vezes dentro da própria escola, é de abstinência, é de vazio e é doloroso. O efeito que a ayahuasca traz ao nosso organismo, ao nosso mental, é para dentro. Por isso que a gente diz que é um enteógeno. E esse efeito, muitas vezes, não é agradável. Desde quando você toma, porque o gosto não é nada agradável também. E o papel da ayahuasca é colocar você de frente com os seus medos. Colocar você encarando a sua dor. Sabe aqueles quartos escuros que você fecha a porta, tranca, joga a chave fora e não, deixa ele aí, tá aí. A dor tá aí, mas eu não vou esquecer ela, eu não tô sentindo, tá tudo certo, eu tô bem. Mas o quarto continua lá, trancado, bagunçado e bagunçando a casa inteira. O papel da ayahuasca é o oposto do papel da droga. A ayahuasca dá a chave desse quarto para você abrir essa porta e encarar a sua dor de frente. Na grande maioria das vezes, essa sensação não é agradável, porque ela vai de encontro ao que o ego está tentando fazer o tempo inteiro, que é fugir da dor. Eu garanto que é difícil para você, às vezes, olhar para o espelho, para o seu reflexo e dar de cara com quem você é de verdade. É isso que a ayahuasca faz. Mas eu acredito, e eu tenho experimentado isso, de que a grande e a principal diferença é que o pós-efeito da ayahuasca não é de abstinência, é de cura. Não é doloroso, é de plenitude. E não é vazio, é de preenchimento. Se você estiver disposto a olhar para dentro de si e enxergar quem você é de verdade. Aqui no Brasil, a ayahuasca tem alguns contextos. Ela tem o contexto religioso,
que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não tive nenhuma experiência dentro desse contexto. No contexto religioso, a ayahuasca está dentro do Santo Daime, da Barquinha e da União do Vegetal. Essas 3 religiões são as mais conhecidas. E existem centros urbanos, grupos de ayahuasca que fazem cerimônias de ayahuasca dentro de um contexto xamânico universalista, que seguem a linha dos povos originários. E universalistas porque não tem nenhuma religião específica. Se você tiver qualquer crença, qualquer conceito religioso, você pode experimentar a ayahuasca dentro de um grupo como esse. E é a experiência que eu tenho desde 2021. E assim, gente, eu não saio indicando a ayahuasca para as pessoas. Quando alguém vem me perguntar, eu respondo, conto a minha experiência e conto quão transformador tem sido para mim, o quanto a ayahuasca me mostrou quem eu sou, me mostrou a minha essência e o quanto é um trabalho sério, porque precisa ser dentro de um grupo sério. Tem grupos, sim, que fazem cerimônias de ayahuasca de qualquer jeito. Isso tem em qualquer lugar, em qualquer contexto, com qualquer medicina e com qualquer substância. Você vai encontrar gente que faz um uso aleatório, recreativo. Por isso que quando eu falo, eu sempre digo, procure um lugar sério, com pessoas, com condutores sérios, que digam como é o processo, que expliquem para você o que é a ayahuasca, que digam o que você vai passar. Claro que não tem como dizer como vai ser a experiência, porque pergunta para qualquer pessoa que experimentou a ayahuasca, a pessoa nunca vai te dizer exatamente o que ela viveu, porque não tem como colocar em palavras isso. Mas se você tem vontade, se você sente o chamado e não é curiosidade, se alguém diz para mim que eu tenho curiosidade de experimentar para ver da qual é, a minha resposta vai ser: não vá. A experiência com a ayahuasca é uma experiência intensa. Se você for apenas na curiosidade de ver como é, pode ser que você se decepcione. Ou pode ser que você saia de lá meio mal. Dentro de um centro, de um grupo universalista que faz cerimônias de ayahuasca, quando você chega lá, eu não vou contar minha primeira experiência como a grande maioria das pessoas fazem. Eu vou contar um pouquinho da minha última e desse processo todo, né, de autoconhecimento através da medicina. Lógico que teve várias outras ferramentas, gente. A ayahuasca foi uma delas, mas para mim foi a que mais me trouxe virada de chave, foi a que mais me trouxe transformação, foi a que me colocou de frente para mim mesmo e disse: quebre seu ego, porque você está repetindo ciclos, você está repetindo padrões que não precisa mais repetir. Então, dentro de um contexto de um grupo sério, quando você chega procurando saber sobre a ayahuasca e querendo passar pela experiência, primeiro fazem uma anamnese que é gigantesca, não é em qualquer contexto e não é qualquer pessoa que pode consumir a ayahuasca, existe um cuidado muito grande. Primeiro, se você tem questões psiquiátricas e toma remédios controlados, ou você não pode consumir ayahuasca, ou você precisa passar por um resguardo, e aí depende muito da medicação, depende do seu médico, depende do condutor que vai estar cuidando, olhando. Cada caso é um caso, não é qualquer pessoa que pode tomar ayahuasca, principalmente se estiver consumindo medicamento controlado psiquiátrico. Além disso, existe uma dieta, um resguardo que é feito antes da medicina, pelo menos 72 horas antes. A gente fica sem comer carne vermelha, sem nenhum tipo de relação sexual, tomando cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa energia, tendo uma alimentação saudável, sem álcool, sem açúcar demais. É um resguardo tanto físico como psicológico e energético que precisa ser feito antes da medicina, porque é uma medicina intensa que exige sim um preparo físico, emocional
e espiritual. Quando a gente chega no lugar da cerimônia, geralmente são lugares mais isolados, que não fiquem tanto dentro de um contexto metrópole, de cidade grande, geralmente são sítios ou chácaras, ou um lugar, algum lugar de natureza, ou uma casa que tenha um preparo energético, para que não se tenha interferências externas, para que não tenha muito barulho externo atrapalhando o processo. Até porque, né, é uma medicina natural que vem dos povos originários que usam isso constantemente há muito tempo no meio da natureza. Geralmente são cerimônias que duram aí de 3 a 6 horas, tem algumas que são mais curtas, com 3 horas, com apenas um serviço, a gente chama, o serviço é um copo, que geralmente também, dentro desse contexto xamânico, é um copo de café, daqueles plásticos pequeno, com uma quantidade um pouco mais da metade desse copo pequeno de café, que já é o suficiente para você entrar no processo da ayahuasca. Como eu já falei antes, o gosto é famoso, o gosto não é agradável não, gente. Não é legal, é aquele gosto de terra misturado com café, com leite, chocolate, enfim, eu tô falando várias coisas que são até gostosas, mas assim, juntando tudo isso, não fica bom. A ayahuasca não é mental, ela é uma medicina do sentimento, das emoções. Você não adianta racionalizar e querer entender as coisas de forma muito racional durante o processo, que a gente chama de força da ayahuasca, porque você não vai conseguir. É uma medicina de sentimento, de você chorar quando tem que chorar, sorrir quando você sente vontade de sorrir. Tem sim os processos de limpeza, você pode vomitar e pode fazer limpeza de outra forma através de suor, de choro. Número 1, número 2. É uma medicina astringente, então se você tiver comido sim algo pesado, você vai correr o risco de botar para fora. E também é uma limpeza emocional. Não dá para colocar isso, para explicar isso para quem nunca experimentou, mas a gente sabe o que está colocando para fora. Se é raiva, se é mágoa, rancor, se é medo, vergonha, a gente sabe o que está colocando para fora. É difícil colocar isso em palavras? É difícil. Quem nunca experimentou vai entender? Provavelmente não. Por isso que quando as pessoas chegam para perguntar para alguém que já experimentou a ayahuasca como é, geralmente a pessoa não vai falar tudo, ou se falar vai ficar muito vago e você vai achar que a pessoa é meio doida, porque ela vai falar coisas de sensações, de sentimentos, de emoções que você não vai entender, porque só sentindo para saber o que é. E o foco da ayahuasca não é esse. O foco da ayahuasca é colocar luz nesses quartos obscuros, nesses tapetes que a gente enfia um monte de lixo lá embaixo e esquece, finge que não está vendo, ou coisas que estão lá no nosso submundo, do nosso emocional, e a gente prefere não prestar atenção nisso porque o nosso ego ele está fazendo a parte dele. Às vezes a gente coloca a culpa toda no nosso ego, mas o ego tem a sua função, ele está ali para nos proteger da dor. Só que às vezes ele nos protege da dor e nos bloqueia também. E aí vem o medo junto com isso e nos paralisa. A gente chama de medicina porque, sábia como ela é, ela nos entrega a chave do quarto e fala: abre aí, presta atenção nisso. Lembra dessa cena, lembra daquilo que você viveu na sua infância, lembra disso aqui que você acha que está resolvido. Não está. Eu já passei por alguns processos com a ayahuasca, eu não consigo entrar em detalhes específicos das cerimônias. E eu acredito que uma das principais lições que a ayahuasca me trouxe, inclusive na última cerimônia que eu participei, que o tema foi Sagrado Feminino, foi poder olhar para minha criança, para minha adolescente e ver todas as marcas que foram deixadas por um masculino patriarcado
olhar todas essas feridas, várias situações que foram emergindo nessa viagem que a ayahuasca nos leva, poder olhar para isso sem mágoa, perdoando o outro, mas principalmente perdoando a mim mesma, tomando a decisão de ir em frente, de seguir em frente, de seguir o meu caminho, porque ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai escrever a sua história por você. Ninguém vai construir um negócio bom por você. Ninguém vai construir o relacionamento dos sonhos que você tanto quer se não for você mesmo. Ninguém vai suprir aquilo que você acha que precisam suprir dentro de você, o vazio que tem dentro de você. A única pessoa que pode suprir isso é você mesmo. Ninguém vai fazer isso por você, porque cada um tem a sua vida, cada um tem o seu caminho e a sua história. Toda a cerimônia é regada à música, a playlist, seja playlist ou música ao vivo, e a música ela conduz toda a cerimônia mesmo. De verdade, não tem como colocar em palavras tudo que eu vivi dentro da ayahuasca, todos os caminhos que ela me trouxe, todo o universo de possibilidades de uma história nova, cheia de alegria, cheia de abundância. Sempre que a gente sai de uma cerimônia, a gente sai com o coração grato. Eu sou muito grata, eu preciso agradecer ao Grupo Árvore da Vida, é o grupo que eu participo. Se você for de Salvador e tiver algum interesse e quiser participar em algum momento, eu vou deixar o Instagram do grupo aqui, grupo conduzido pela Roberta, com maestria, com seriedade, com amor, com cuidado. Você não se sente sozinho em momento nenhum, porque sempre vai ter alguém ali olhando você, cuidando de você. Aos irmãos, aos meus amigos que estão também presentes sempre no grupo e ajudando um ao outro como uma família mesmo que quer cura, que está só com esse propósito, buscando cura, autoconhecimento, transformação. Se você tem alguma outra dúvida, ficou alguma coisa aqui que eu não falei e você quer saber, me pergunta aqui embaixo nos comentários. Um abraço, fiquem com Deus e fui!